chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. De quem é o talento aqui? Do Senhor. E os 2 primeiros servos, eles entenderam que o talento não era deles. Não era para eles. Ou seja, se não é meu, eu não decido o que fazer com ele. Não é seu. Senhor, você me confiou. Você me confiou, não é meu. Tu me confiaste. Aqui tens outros 5, outros 2. Há uma pergunta aqui. O servo que tinha um talento, ele conhecia o seu senhor? Sim e não. Por que sim? Porque olha, eu sei que você é um homem severo. E o Senhor não disse que não era severo. Mas por outro lado, ele não conhecia o seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor, ele sabia que ele era capaz de multiplicar pelo menos 1 talento. Então ele não confiou naquilo que o Senhor confiou a ele. Ele falou: eu não sou capaz de multiplicar 1 talento. Sendo que, se ele não fosse capaz, o Senhor não teria dado. E nós vemos aqui que o Senhor está dizendo aqui que os que tinham 5 e os que tinham 2, eles foram fiéis no pouco. Então, a capacidade que eles tinham era para muito mais. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Irmãos, eu queria, ainda nesse sentimento, chamar os irmãos para orar, ler o versículo 2, em pequenos grupos. Vamos entrar nesse texto, amém? No primeiro dia da semana. Cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. É muito interessante aqui a forma como o Paulo ele aborda esse assunto com relação a ofertas. E nós vemos aqui um princípio muito interessante. Está implícito aqui, está por trás aqui o princípio aqui da ressurreição. Por que ele orienta que os santos façam isso no primeiro dia da semana? Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Ele está fazendo uma referência direta a como você deve lidar com as riquezas. Amém, amém. No primeiro dia da semana. E esse texto aqui, ele está tratando de assuntos práticos. Mas para tratar de assuntos práticos, nós precisamos de princípios espirituais. E está sendo lançado aqui um princípio espiritual muito importante. Quando você vai lidar com dinheiro, quando você vai lidar com ofertas,
você precisa passar por esse princípio. Você tem que passar pelo princípio da ressurreição. E no capítulo 15, Paulo ele discorre longamente a respeito da ressurreição do Senhor. E é interessante ver aqui que ele gastou pelo menos, aqui são 58 versículos, falando de um único assunto, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por que esse assunto ele tomou um tamanho tão grande numa carta dirigida aos Coríntios? Porque esse pilar aqui é o principal pilar da mensagem do Evangelho. É o principal pilar da obra de Cristo. Quando você tira a ressurreição, você tira toda a obra de Cristo. E você tira toda a base do Evangelho. E no capítulo 15, ele trata da questão da ressurreição do Senhor. Ele trata também com relação às palavras contrárias à fé. E ele trata também de como você negociar os seus talentos. Primeiro assunto que ele aborda é sobre a ressurreição. E o que significa ressurreição? É uma palavra grega. Ela deriva da palavra grega anastasia. E o que significa anastasia? Estar de pé novamente ou levantar-se novamente. O Senhor, ele esteve de pé novamente. Ele levantou-se novamente. Por que isso é muito importante, santos? Porque toda a nossa vida ela é baseada nessa vida de ressurreição. Toda a nossa vida cristã ela é baseada nesse pilar de ressurreição. E o Senhor, ele estava, o Senhor por meio de Paulo, ele estava combatendo aqui uma corrente dos irmãos que estava influenciando os irmãos aqui de Coríntio. Que era a corrente dos epicureus. Afinal, o que é epicureu? Epicureus são aqueles seguidores ou discípulos de Epicuro. Ele foi um filósofo da Grécia. E ele pregava o seguinte: você só tem uma vida. Então, desfrute-a aqui o máximo que você puder. Porque depois que você morrer, não tem mais nada. Ou seja, não há vida de ressurreição. E implícito a essa corrente, para onde ela te leva? Para onde ela leva o homem? Ela leva o homem para perto de Deus ou afasta o homem cada vez mais de Deus? Ela vai afastar o homem cada vez mais de Deus. E o Senhor, a ressurreição, dentro da obra redentora de Cristo, é a prova viva de que Deus ele aceitou o sacrifício de Cristo. Por quê? Mas quem é que ressuscitou o Senhor Jesus? Foi o próprio Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós, quando cremos no Senhor, você que creu no Senhor, você recebeu essa vida de ressurreição. E o que significa receber essa vida de ressurreição? Significa que você tem uma vida que é capaz de vencer o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Ela é capaz também de vencer o seu ego. É capaz de vencer o seu velho homem.
Ele é capaz de vencer Satanás. Você entende o quanto de poder está dentro de você? Esse é um ponto. Você tem algo muito poderoso dentro de você. Como o Jorge falou algumas mensagens atrás, você tem uma Ferrari dentro de você. Isso é bom? É muito bom. Mas com que frequência você usa essa Ferrari? Com que frequência você aproveita esse poder que está dentro de você e o usa para vencer a morte, para vencer Satanás, para vencer o seu velho homem e vencer o seu ego? Oh, Senhor Jesus. A ressurreição é prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Efésios capítulo 1, versículos 19 até o 23. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Onde é que o Senhor está hoje? O Senhor hoje, por um lado, Ele está assentado à direita do Deus Pai. E essa posição por si só, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do seu ego. Ele está acima da morte. Ele está acima. E o Senhor, irmãos, e é muito interessante o Senhor, eu não creio em coincidência. Eu creio em providência. E é uma providência, nós ouvimos essa mensagem na primeira mensagem da semana, na primeira mensagem do ano. Ressurreição. Se você não levantou-se ainda, não ficou de pé novamente ainda, o Senhor está te chamando para ressurreição. Nós precisamos ter uma ressurreição, ou seja, uma nova experiência no nosso relacionamento com Deus. Porque eu fiquei muito tocado no versículo 23. Ele é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Tem um hino cristão que fala que ele é aquele que preenche os profundos vãos. O amor dele é o que preenche os profundos vãos. Nós temos vários vãos na nossa vida, vários abismos na nossa vida, coisas que nós sentimos falta, mas Ele é capaz de encher todas as coisas. Eu posso não ter tido uma experiência plena de amor do meu Pai, mas em Cristo eu posso ter esse vão, esse abismo preenchido no meu relacionamento com Ele. Santos, vamos renovar o nosso relacionamento com Cristo. Ele ressuscitou. Para que você também ressuscite.
Ó Senhor Jesus. Mas há uma condição aqui para que haja ressurreição. Nós cantamos no hino que não há maneira nem da cruz de hoje ser um vencedor. Ou seja, para que haja ressurreição é necessário que haja morte. Ó Senhor Jesus. Todo o viver do Senhor nessa terra foi um viver de morte. De fazer morrer a velha natureza. De fazer morrer o velho homem. De fazer morrer muitas vezes a sua opinião. Isso está muito claro na oração ao Getsemane. O Senhor, ele tinha uma opinião. Mas ele levou essa opinião até o Pai. O que o Pai disse? É necessário que você vá à cruz. O que ele fez? Fez com que a opinião dele fosse aniquilada. Morreu a opinião dele. E ele foi para a cruz. Ó Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Amém? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você já morreu. Nós cantamos aqui que nós já morremos com Cristo. Isso é um fato. Mas o quanto disso é real na sua vida? Quanto você morre diariamente? O quanto os planos que você faz e você constrói, você tem que fazer isso mesmo. Você confronta com a opinião de Deus e a opinião de Deus é contrária. E você morre, os seus planos morrem. Quantas vezes você faz isso? Senhor Jesus. Somente morrendo e havendo ressurreição, há crescimento espiritual. Você só deixa de ser menino quando você aprende a obedecer. Fazer morrer a sua natureza humana. É assim que você vai crescendo. E como isso é possível? Você tem a vida de ressurreição dentro de você. Ela é capaz de fazer com que as suas opiniões sejam aniquiladas. E com isso, uma parte sua morre. Aí o Senhor acrescenta o que é dele em você. É a ressurreição. Ó Senhor Jesus. Nós estabelecemos um princípio aqui, que para você crescer, você precisa ser obediente. Ó Senhor Jesus. E o que é ser obediente hoje? Por um lado, é você exercitar os dons que Deus te deu. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O Senhor, Ele te deu pelo menos um talento.
Pelo menos um. E ele confiou esse talento. Então, perceba aqui. Esse daqui não é seu. Ele foi confiado a você. O que você tem hoje, uma habilidade que você tem hoje, quem é que te deu? Foi o Senhor. Ele te confiou. E qual foi o objetivo de ele te confiar? O objetivo é que você multiplique esse talento. Seguindo aqui. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. De quem é o talento aqui? Do Senhor. E os 2 primeiros servos, eles entenderam que o talento não era deles. Não era para eles. Ou seja, se não é meu, eu não decido o que fazer com ele. Não é seu. Senhor, você me confiou. Você me confiou, não é meu. Tu me confiaste. Aqui tens outros 5, outros 2. Há uma pergunta aqui. O servo que tinha um talento, ele conhecia o seu senhor? Sim e não. Por que sim? Porque olha, eu sei que você é um homem severo. E o Senhor não disse que não era severo. Mas por outro lado, ele não conhecia o seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor, ele sabia que ele era capaz de multiplicar pelo menos 1 talento. Então ele não confiou naquilo que o Senhor confiou a ele. Ele falou: eu não sou capaz de multiplicar 1 talento. Sendo que, se ele não fosse capaz, o Senhor não teria dado. E nós vemos aqui que o Senhor está dizendo aqui que os que tinham 5 e os que tinham 2, eles foram fiéis no pouco. Então, a capacidade que eles tinham era para muito mais. E a capacidade que que 1 talento tinha, não era só 1 talento. Você conhece o seu Senhor? Como esse daqui,
ele conhecia uma parte, ele conhecia o lado severo do seu Senhor. Mas ele não conhecia o seu Senhor na intimidade. E nós vimos aqui que o Senhor ainda abriu um lado aqui, olha. Se você acha que você não é capaz de multiplicar um talento, então por que você não entregou os banqueiros? Mas perceba aqui, que isso daqui não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não era que ele pegasse o talento dele e entregasse aos banqueiros. Qual era a vontade do Senhor? Era que ele multiplicasse esse talento. E tem outro texto que fala: negociai até que eu volte. Aqui, nós precisamos pegar um princípio precioso. Se você tem um talento, negocie esse talento. Porque o que aconteceria com esse de um talento se ele multiplicasse mais um? Qual era o discurso que ele ia ouvir? Servo, muito bem, servo bom e fiel. Mas em vez disso ele trocou o servo bom e fiel por servo mau e negligente. Negocie o seu talento. Mas o nosso principal problema é que você tem um talento, você fica olhando para o que tem 5. Se você tem um talento, você tem capacidade de pelo menos um talento. Não fica olhando para o que tem 5. Porque se você olhar para o que tem 5, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu talento e enterrar ele. Porque você está olhando para o que tem 5. Só que o que tem 5 tem capacidade de multiplicar esse 5. Ele tem capacidade de ganhar mais 5. Você tem capacidade de ganhar pelo menos mais 1. Então o que você precisa ser é fiel. Eu tenho 1. Se eu tenho 1, então vou trabalhar bem esse 1 que eu tenho. Não olha para o que tem 5 não. Se você tiver 1 e ganhar mais 1, você cumpriu o seu papel. Mas se você para por aí, não, continua negociando até que eu volte. Imagine aí, o Senhor te confiou um talento. Quando ele volta, você devolve para o Senhor 4 talentos. 10 talentos. Porque você continuou exercitando. Você continuou negociando. Não olha para o que tem 5. Se eu tenho 1, eu vou olhar para o meu um talento e negociar ele até o Senhor voltar. Outra questão aqui. Não importa o que você acha de você. Não olhe para você mesmo e se avalie nessa questão. Porque você precisa entender e você precisa confiar na avaliação que o Senhor fez. E qual foi a avaliação que o Senhor fez?